Você já percebeu que existe uma força dentro de você que te convence todos os dias a fazer exatamente o contrário do que sua alma sabe que deveria fazer? E que, quanto mais você tenta vencer essa força, mais ela parece crescer, como se fosse uma voz te seguindo pelos corredores da vida, sussurrando: faça do seu jeito, não importa o que Deus pensa? Eu sei que isso parece pesado, e mas existe um motivo profundo para esse conflito, e ele talvez seja o maior segredo ignorado por quem tenta seguir Jesus sem realmente entender o que ele pediu de verdade. Porque Jesus não nos chamou para uma vida confortável, fácil ou conveniente. Ele não nos convidou para melhorar nosso eu, mas para algo bem mais radical. Ele nos chamou para negar esse eu. E essa frase, tão pequena, tão direta, tão desconfortável, é o centro de um dos comandos mais revolucionários e libertadores que já saíram da boca do Filho de Deus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E olha que curioso, todo mundo fala sobre seguir Jesus, muitos falam sobre carregar a cruz, mas poucos, muito poucos mesmo, falam sobre negar a si mesmo. Talvez porque negar a si mesmo mexe com algo que ninguém gosta de confrontar, a nossa vontade, nosso orgulho, nosso impulso de achar que sabemos o que é melhor para nós, nossa fantasia de controle, nosso apego a pensamentos que já deveriam ter morrido, nosso costume de tentar encaixar Deus dentro de nosso estilo de vida, quando o convite dele é justamente o oposto, entregar o estilo de vida para ser moldado por ele. Mas antes de você achar que negar a si mesmo é uma forma de autodestruição, fique comigo, porque o que Jesus quis dizer é muito mais profundo, muito mais belo e muito mais transformador do que qualquer outra ideia de perder a personalidade ou virar alguém sem identidade. E entender isso pode literalmente mudar a forma como você se relaciona com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Negar a si mesmo não é apagar quem você é deixar de ser escravizado pelo que você se tornou sem Deus. É libertar-se da versão deformada de você que o pecado criou ao longo dos anos. É entregar às mãos de Cristo aquilo que você acha que é liberdade, mas que, na verdade, vem te prendendo há muito tempo. É desistir da ilusão da autonomia absoluta e aceitar a verdade que João 15,5 deixa tão claro quanto a luz. Sem mim, nada podeis fazer. E é aqui que começa a parte mais interessante, porque ninguém percebe o quanto é dependente das próprias vontades até tentar dizer não a elas. Você já tentou negar um impulso? Já tentou quebrar um hábito que você odeia, mas continua repetindo? Já tentou perdoar alguém que você jurou nunca mais olhar na cara? Já tentou responder com mansidão quando alguém te provoca? Já tentou amar quando você está ferido? Já tentou obedecer quando tudo em você grita por rebeldia? Pois é, negar a si mesmo não é poético, é doloroso. E talvez esse seja o maior problema. Muita gente tenta seguir Jesus com a força da carne e não funciona. Por isso que Paulo diz em Gálatas 5,17 que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, como duas forças que não vão entrar em acordo nunca. Não existe paz entre elas, não existe aliança, não existe trégua, ou uma domina ou a outra domina. Só que ao mesmo tempo, Jesus não nos chamou para vencer a carne com nossa própria força. Ele nos chamou para nos rendermos a Ele. E é exatamente por isso que negar a si mesmo é libertador. Porque negar a si mesmo não é se esmagar, é permitir que Cristo viva em você. É o que Paulo explica em Gálatas 2,20. De maneira tão longa, profunda e clara. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E perceba a força dessa frase, vivo, não mais eu. Isso não significa ausência de vida, significa a vida verdadeira. Mas vamos para a parte prática, porque talvez isso ainda pareça abstrato. Vou te mostrar um problema real. Um dilema que quase todo mundo enfrenta e como a negação de si mesmo muda completamente a perspectiva. Imagine que você está preso em um ciclo emocional que controla suas reações. Sempre que algo dá errado, você explode. Ou sempre que algo te machuca, você se fecha. Ou sempre que sente medo, você se esconde. E aí você pensa, eu sou assim mesmo. E essa é a frase mais perigosa da vida cristã. Porque negar a si mesmo é justamente romper com essa ideia de que você é definido por padrões antigos. Jesus nunca disse, aceite-se como você é e fique assim. Ele disse, siga-me. E seguir exige movimento, transformação, renúncia. E agora surge um dos pontos mais difíceis e, ao mesmo tempo, mais libertadores. Negar a si mesmo significa aceitar que a sua vontade não é o centro do universo. Isso vai contra a cultura de hoje, que prega exatamente o oposto. Vivemos em uma era onde tudo gira em torno da frase siga seu coração, mas a Bíblia diz algo bem desconfortável sobre o coração. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Seguir o coração pode parecer bonito, mas leva você para caminhos que não tem nada a ver com o que Deus planejou. E negar a si mesmo é justamente aprender a questionar o próprio coração, a duvidar dos próprios impulsos, a reconhecer que nem tudo que você sente é santo, nem tudo que você quer é certo, nem tudo que você pensa é verdade. Só que existe uma tensão aqui, uma tensão divina
divina. Porque ao mesmo tempo que Jesus pede que você negue a si mesmo, ele não pede que você se odeie. Ele pede que você se coloque no lugar correto, não como Senhor, mas como servo, não como centro, mas como seguidor, não como autoridade final, mas como alguém que confia no Deus que sabe o que faz. E quando você começa a negar a si mesmo, algo surpreendente acontece. Você começa a descobrir quem você realmente é, porque ironicamente, quando você se solta, Deus te encontra. Quando você renuncia, Ele restaura. Quando você perde o controle, Ele assume. Quando você solta o que não faz sentido, Ele te devolve algo melhor. Jesus disse isso com clareza em Mateus 16:25. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E é exatamente nessa parte que muita gente se perde. Porque negar a si mesmo não é um ato único. Não é um momento isolado. Não é algo que você faz uma vez e risca da lista. Negar a si mesmo é uma prática diária, constante, contínua. É como carregar um peso que só fica mais leve quando você aceita que não consegue carregá-lo sozinho. Jesus nunca disse para você carregar a cruz sozinho. Ele disse para você seguir ele, e ele carrega com você, e isso muda tudo. Existe uma razão espiritual pela qual negar a si mesmo é tão essencial, e ela está na própria natureza de Deus. Deus é santo, e tudo que é santo exige separação. Negar a si mesmo é o processo de separar o que é velho do que é novo, o que é carne do que é espírito, o que é impulsivo do que é obediente. É como podar uma árvore para que ela finalmente dê frutos. João 15 deixa isso claro. Deus poda, Deus corta, Deus remove, não porque ele gosta de tirar, mas porque ele sabe que existe algo melhor para crescer ali. Negar a si mesmo não é sobre perder, é sobre trocar. Você troca sua vontade pela de Deus, seu controle pelo de Deus, seu caminho pelo de Deus. E quando você faz isso, você não fica vazio, você fica preenchido. A carne morre, mas o espírito vive. E quando você entende isso, negar a si mesmo deixa de ser um peso e se torna um privilégio. Deixa de ser uma dor e se torna mudança. É por isso que Jesus diz em Mateus 11:30, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque quando você entrega o que pesa, Deus te dá o que te liberta. Então, se você sente que está preso, que está lutando contra você mesmo, que está carregando uma vida que não faz sentido, talvez o problema não seja a falta de força. Talvez o problema seja a falta de rendição. Talvez você esteja tentando melhorar a si mesmo quando, na verdade, Jesus está tentando te chamar para negar a si mesmo. Talvez o que você chama de personalidade seja, na verdade, uma prisão. Talvez o que você chama de jeito de ser seja uma armadura velha que já não te serve mais. Talvez o que você chama de liberdade seja só um disfarce bonito para algo que te controla. E negar a si mesmo é o começo da libertação. Porque quando você solta você, Cristo te pega. E quando Cristo te pega, você finalmente vive.